Sinceramente, é apenas uma parte da minha vida, e a única coisa é que os fãs de Fresh Prince adoram a série. Já passaram quase 30 anos desde que Um Maluco no Pedaço surgiu em cena e revolucionou o panorama das sitcoms. Esta adorada série da NBC foi tão popular que manteve o seu horário nobre às segundas-feiras, às 20h, durante todos os seus 6 anos de exibição. Embora o programa abordasse questões sociais importantes com humor e emoção, nos bastidores as coisas eram muitas vezes tão dramáticas quanto. Muitos fãs sabem da infame substituição da tia Viv entre as temporadas 3 e 4, mas há muito mais na história. Desde a futura presidente que teve problemas com as suas falas, até a personagem querida que quase foi escolhida para outro papel, Tatiana Ali está agora a revelar os segredos mais obscuros de Um Maluco no Pedaço. Curioso para saber mais? Vamos descobrir. Will Smith só se tornou o Fresh Prince por causa de problemas com o IRS. Will Smith não estava propriamente a viver uma vida de luxo quando assinou o contrato para protagonizar Um Maluco no Pedaço. A sitcom dos anos 90 estava prestes a mudar o jogo, mas na altura Smith estava a braços com uma dívida pesada com o fisco. A sua carreira anterior como rapper com DJ Jazzy Jeff deixou-o com problemas financeiros. Depois de seu álbum He's the DJ, I'm the Rapper ter ganho o triplo disco de platina e um Grammy. Smith gastou muito em carros de luxo e roupas de marca, esquecendo-se de pagar os seus impostos. Quando começou a representar, devia à Receita Federal a impressionante quantia de 2,8 milhões de dólares. Os problemas financeiros de Smith agravaram-se quando o seu álbum seguinte falhou, descrito com humor pelo ator como um duplo fracasso. Com os seus fundos esgotados e a sua dívida fiscal a aumentar, Smith estava em apuros. No entanto, a sorte sorriu-lhe quando conheceu o produtor de Fresh Prince, Benny Medina, no set do programa Arsenio Hall. Após uma audição improvisada na casa de Quincy Jones, Smith conseguiu o papel principal. Apesar deste avanço, os seus problemas financeiros não terminaram de imediato. O IRS cobrou 70% do seu salário de Fresh Prince durante os 3 anos seguintes, a verdadeira razão pela qual a tia Vivian foi novamente escalada. A tia Vivian, a matriarca que conquistou corações como a amorosa e solidária guardiã do Fresh Prince, é recordada por ter 2 faces distintas. Janet Hubert interpretou o papel com carinho e profundidade durante as 3 primeiras temporadas de Um Maluco no Pedaço. Entretanto, em 1993, foi abruptamente substituída por Daphne Maxwell Reid, o que gerou muita especulação e controvérsia. Enquanto circulavam rumores sobre conflitos no set e drama nos bastidores, a verdade parece estar mais relacionada com a política da estação do que com quesilhas pessoais. Hubert, numa entrevista reveladora à Jet, sugeriu que a sua saída foi motivada por vingança dos executivos da cadeia. Segundo Hubert, a NBC não estava disposta a negociar o seu contrato, que era extremamente restritivo. Foi uma troca que deveria ter regressado como a maioria faz, refletiu Hubert numa entrevista de 2013 ao The Griot. Éramos um programa de muito sucesso, e eu sentia que era parte integrante disso. Mas em Hollywood é difícil sentirmos-nos valorizados. Para aumentar a intriga, Hubert interpôs uma ação judicial contra a NBC e Will Smith, alegando que enfrentou um ambiente de trabalho hostil durante a gravidez. Este processo alimentou rumores persistentes de que a sua demissão se deveu à gravidez, apesar de a gravidez da sua personagem ter sido incluída na última temporada da série. A tia Viv original não suporta Will Smith. A rivalidade entre Janet Hubert e Will Smith tornou-se uma das disputas mais duradouras e amargas da história de Hollywood, perdurando muito depois do término de Um Maluco no Pedaço. O conflito, que começou em 1993 quando a NBC decidiu não renovar o contrato de Hubert, já dura há décadas e continua a agitar emoções. Hubert tem consistentemente apontado o dedo a Smith, alegando que a sua influência desempenhou um papel importante na sua demissão. Numa entrevista de 1993 à Jet, ela acusou Smith diretamente de ter tido alguma participação na sua saída. Ele tem muita influência. É pena que seja um ataque de negros contra negros. Ele fez com que eu fosse despedido do programa e agora está a tentar tirar minha carreira com os seus comentários recentes. A frustração de Hubert foi agravada pelos comentários públicos de Smith, que ela sentiu que minaram a sua reputação. Os comentários de Smith incluíram uma entrevista polêmica com uma estação de rádio de Atlanta, onde sugeriu que Hubert queria que a série girasse apenas em torno da sua personagem, chamando-a de anticristo na sua relação.
A tensão aumentou ao longo dos anos, com Hubert a não se conter nas suas críticas. Quase 2 décadas após a sua saída, ela descreveu Smith e o seu colega de elenco, Alfonso Ribeiro, que interpretou Carlton Banks, como tendo destruído a sua carreira com inverdades sobre o seu comportamento no set. Em 2009, Hubert chegou mesmo a contactar Smith e o seu manager, pedindo-lhes que limpassem o seu nome dos rumores prejudiciais. Apesar da animosidade prolongada, Smith tentou diminuir a distância em 2016, reconhecendo o talento de Hubert. Em entrevista à BBC Radio 1 Extra, elogiou-a como uma artista brilhante e realmente poderosa, sinalizando um possível degelo na relação de ambos. Carlton não tem problemas em dizer mal da mãe na TV. Os problemas de Janet Hubert com Will Smith estão bem documentados, mas a sua relação com Alfonso Ribeiro, o seu filho no ecrã, é igualmente tensa e, sem dúvida, mais pessoal. Ribeiro, que fez a transição do seu icônico papel de Carlton Banks para vencer o Dancing with the Stars em 2014, fez uma dura crítica a Hubert numa apresentação de stand-up de 2009, que foi entretanto retirada da vista do público. No vídeo agora indisponível descoberto por Paris Hilton, Ribeiro não se conteve, descrevendo Hubert como louco e alegando que esta tinha enlouquecido durante a sua participação em Um Maluco no Pedaço. Relatou episódios em que Hubert explodia com o elenco e a equipa técnica, tornando o set um ambiente difícil. Ribeiro explicou: houve dias em que estávamos todos no set e ela literalmente explodia com as pessoas. E chegou um ponto, quando a segunda temporada começou, em que pensamos, isto é inaceitável. Comentou ainda o laço familiar que procuravam no set, que o comportamento de Hubert supostamente quebrou, dizendo, sentíamos, quando estávamos a fazer Um Maluco no Pedaço, que éramos uma família. Ela estragou tudo naquele momento e tornou muito difícil trabalharmos. Estas revelações podem esclarecer por que é que Hubert fez acusações tão fortes contra Smith e Ribeiro, sugerindo que estes desempenharam um papel na destruição da sua carreira com alegadas inverdades. Dado que o programa foi transmitido numa época sem documentação digital moderna, como mensagens de texto e câmaras de telemóveis, a história completa permanece obscura. Alfonso Ribeiro foi despedido após o piloto. Por mais que a tia Vivian possa ter uma relação tensa com Carlton na vida real, não há como negar que a nerd elegante e amante de dança é uma das personagens mais memoráveis de Um Maluco no Pedaço. Alfonso Ribeiro, que deu vida a Carlton com um encanto inesquecível, quase não teve a oportunidade de interpretar o papel que o tornou um nome conhecido. Numa entrevista reveladora de 2017 à Digital Spy, Ribeiro partilhou que inicialmente conseguiu o papel de Carlton após uma audição bem-sucedida. No entanto, após as filmagens do episódio piloto, os produtores ponderaram reformular o elenco. É quase difícil imaginar a série sem a interpretação única de Ribeiro. Mas, por um breve momento, pareceu que isso poderia tornar-se realidade. Houve uma altura em que basicamente fui contratado e recontratado. Pode olhar dessa forma, contou Ribeiro. Havia uma grande probabilidade de a personagem Carlton ter sido interpretada por outra pessoa, mas, felizmente, foi tomada a decisão de continuar a fazê-lo comigo. E acho que o resto é história. De facto, a interpretação de Carlton feita por Ribeiro, com as suas camisolas de gola em V e gravatas borboleta, tornou-se icônica, consolidando o seu lugar na história da televisão. É uma prova de como o ator certo pode tornar uma personagem verdadeiramente inesquecível. Donald Trump era um pesadelo no platô. Muito antes de Donald Trump fazer manchetes pelos seus hábitos pouco convencionais na Casa Branca e pelos seus hambúrgueres, já se aventurava numa carreira de ator bastante peculiar, fazendo participações especiais em vários filmes e programas de TV importantes, como Esqueceram-se de Mim 2, Perdido em Nova York e The Nanny. Entre essas aparições esteve uma participação especial em 1994 em Um Maluco no Pedaço. Mas a passagem do futuro presidente pelo platô trouxe consigo, alegadamente, a sua quarta parte de drama. O papel de Trump foi no episódio intitulado For Sale by Owner, e de acordo com um membro anônimo da equipa que falou à Newsweek, o magnata do imobiliário estava longe de ser um hóspede modelo. O membro da equipa relatou que Trump estava notavelmente descontente com o seu guião, expressando preocupações ao produtor executivo Gary H. Miller de que as suas falas não eram suficientemente engraçadas. Miller, confiante nos seus instintos cômicos, tranquilizou Trump dizendo, confia em mim. Vais rir.
Apesar desta garantia, Trump ter-se-á irritado com o argumento e atirado as páginas para o chão. Frustrado, a cena que se desenrolou não foi nada agradável. A então mulher de Trump, Marla Maples, foi vista a recolher as páginas espalhadas, e quando o membro da tripulação se ofereceu para ajudar, ela insistiu: Ajudei-os. Ajudei-os. Peço desculpa. O membro da tripulação descreveu o incidente como: a forma como ele o fez foi realmente muito rude. Tão terrível. Tão desrespeitoso. Ele simplesmente não era agradável. Este encontro deixou uma impressão duradoura em quem o testemunhou, acrescentando um capítulo único à incursão colorida, ainda que controversa, de Trump no mundo da televisão. Will Smith teve uma infância difícil. A emocionante interpretação de Will Smith no episódio da 4ª temporada, Papa's Got a Brand New Excuse, de The Fresh Prince of Bel-Air, foi mais do que apenas representação. Foi profundamente pessoal. O episódio, que aborda a dor de um pai que abandona o filho, teve repercussões em Smith devido à sua própria relação problemática com o pai. Embora tenha falado sobre fazer as pazes com seu pai nos últimos anos, as cicatrizes do seu passado eram profundas. Num momento sincero no Graham Norton Show em 2019, Smith refletiu sobre as suas experiências de infância, revelando que o comportamento abusivo do pai teve um impacto duradouro nele. Smith contou que testemunhou o pai a abusar fisicamente da mãe, uma experiência traumática que moldou a sua abordagem à vida familiar. Determinados a não repetir o ciclo de violência, Smith e a sua mulher, Jada Pinkett Smith, estabeleceram limites rígidos na sua relação. Durante mais de 2 décadas, comprometeram-se a evitar o uso de palavrões e a manter um ambiente tranquilo e respeitoso em sua casa. Num episódio revelador do Red Table Talk, Smith partilhou a sua determinação. Cresci numa casa onde viu meu pai dar um murro na cara da minha mãe, e não vou criar uma casa, um espaço, uma interação com uma pessoa onde haja palavrões e violência. Salientou que, para ele, manter um relacionamento harmonioso significava manter esses limites. Se tens de falar comigo desta maneira, não podemos ficar juntos. Não usaremos palavrões nas nossas interações. Não vamos levantar a voz. Não seremos violentos. Não consigo fazer isso. O Alfonso Ribeiro processou o Fortnite por causa da dança do Carlton. No final da década de 2010, Alfonso Ribeiro levou a sua batalha contra Fortnite, Battle Royale, para o tribunal em vez da pista de dança. Ribeiro, mais conhecido pelo seu papel de Carlton Banks e pela sua icônica dança Carlton, ficou descontente quando viu um emote de dança no popular videojogo que se assemelhava muito aos seus movimentos característicos. Em 2018, Ribeiro interpôs uma ação judicial contra a Epic Games, criadora do Fortnite, alegando que o emote, chamado Fresh, que estava disponível por cerca de $800 ou $800 em V-Bucks, era uma réplica não autorizada da sua dança. O processo foi apoiado por uma comparação lado a lado da dança de Carlton e do emote Fresh, que mostrou semelhanças impressionantes. Apesar disso, Ribeiro enfrentou obstáculos legais significativos. Saskia Florence, especialista em registro de supervisão da Divisão de Artes Cênicas do Escritório de Direitos de Autor dos DEUA, observou que a tentativa de Ribeiro de registrar os seus direitos de autor sobre a sua rotina de dança foi problemática. Florence argumentou que a dança era demasiado simples para garantir a proteção dos direitos de autor, acrescentando que qualquer potencial direito de autor pertenceria provavelmente à NBC, a cadeia que produziu Um Maluco no Pedaço, e não ao próprio Ribeiro. Os problemas legais de Ribeiro estendiam-se para além do Fortnite. Também iniciou um processo semelhante contra a Take-Two Interactive por Dance Moves, apresentado na série de videojogos NBA 2K. No entanto, em março de 2019, Ribeiro decidiu desistir dos 2 processos, enfrentando uma difícil batalha para provar a sua propriedade e a singularidade da sua rotina de dança. O beijo de Tatiana Ali no set deu-lhe vontade de morrer. Tatiana Ali, que interpretou a doce e muitas vezes tímida Ashley Banks em Um Maluco no Pedaço, teve um dos momentos mais embaraçosos no set durante um marco crucial na vida, o seu primeiro beijo a sério. Numa entrevista de 2018 a Us Weekly, Ali revelou que a cena, que deveria ser um momento terno e privado, se transformou num espetáculo público graças aos seus colegas de elenco, Alfonso Ribeiro e Karen Parsons, que interpretaram os seus irmãos no ecrã, Carlton e Hillary, respectivamente. Decidiram fazer uma aparição não anunciada no set nesse dia.
A sua presença não só foi inesperada, como também aumentou a pressão da situação. Só me lembro da Karen Parsons e do Alfonso. E tínhamos as nossas câmaras. As câmaras em séries de comédia são como câmaras enormes, recordou Ali. Só me lembro delas a olhar para trás da câmara. Quer dizer, quem é que tem um primeiro beijo assim? Naquela altura eu queria morrer. Apesar do embaraço inicial, Ali superou a recordação constrangedora com elegância. Em 2013, ela discutiu abertamente as suas visões em evolução sobre relacionamentos e prazeres pessoais numa entrevista ao HuffPost. Ali admitiu com humor que considerava os encontros de uma noite um guilty pleasure, em comparação com o seu amor por pudim de pão. Porque, como a própria diz, quem não adora pudim de pão? O DJ Jazzy Jeff não aguentou os ferimentos sofridos no set. Os duplos existem por uma razão, e a clássica cena de um maluco no pedaço, onde o amigo de Will, Jazz, é expulso da mansão do banco, é um ótimo exemplo. Durante anos, circularam rumores de que esta cena icônica foi filmada apenas uma vez para poupar nos custos de produção. No entanto, a realidade é bem diferente e muito mais dolorosa para um ator em particular. Jeffrey A. Towns, mais conhecido como DJ Jazzy Jeff, abordou estes rumores numa entrevista de 2015 ao HuffPost. De acordo com Towns, a cena foi de fato filmada várias vezes, mas nem sempre com tanta frequência como o guião sugere. O verdadeiro motivo para as repetidas tomadas tinha mais a ver com o desgaste físico que sofria do que com restrições orçamentais. Quando o fiz, talvez a terceira ou quarta vez, porque cada vez que se dispara, provavelmente é preciso fazê-lo umas 40 vezes, explicou Towns. Eu estava literalmente roxo e roxo quando disseram que tínhamos conseguido. E ficou tão mal da última vez que pensei, não consigo fazer isto. Não sou duplo. Não consigo fazer isto. A experiência extenuante destacou o quão desafiantes até mesmo cenas aparentemente simples podem ser, com Towns a decidir finalmente que não aguentava mais a dor. A cena pode ser a favorita dos fãs, mas é evidente que teve um custo elevado para o ator. Karen Parsons não gostou do programa quando o tentou pela primeira vez. Qual não é a surpresa de Karen Parsons quando ouviu falar de um maluco no pedaço pela primeira vez? Na altura, trabalhava como recepcionista de restaurante em Hollywood, e a ideia de uma sitcom protagonizada por um rapper não a entusiasmava muito. Refletindo sobre a sua reação inicial durante uma entrevista à NPR em 2014, Parsons admitiu: "Lembro-me de pensar, Deus, é uma sitcom com um rapper? Tipo, o que é isto?" As suas dúvidas não eram apenas sobre a premissa da série. Também sentiu que não era a pessoa certa para o papel de Hilary Banks. Originalmente, Hilary foi imaginada como uma modelo descolada e descolada, o que parecia muito diferente da autoimagem de Parsons. A atriz achou ridículo fazer audições para o papel, uma vez que não se via como um tipo de modelo. Apesar destas reservas, Parsons decidiu tentar. Em vez de se conformar com a descrição original da personagem, incutiu em Hilary uma atitude malcriada única, que acabou por lhe garantir o papel. Mesmo com a perspectiva de conseguir um papel importante na TV, Parsons manteve o seu emprego fixo até que Fresh Prince provou que tinha força de permanência. A sua persistência valeu a pena, e tornou-se uma personagem querida de uma das comédias mais icônicas dos anos 90. Os colegas de elenco de Will Smith não achavam que ele se tornasse uma estrela. A ascensão de Will Smith à fama parecia quase inevitável após o seu sucesso como estrela da música e sensação da televisão. Durante a temporada de Um Maluco no Pedaço, Smith começou a explorar o panorama cinematográfico de Hollywood, contracenando com Martin Lawrence no filme de ação Bad Boys, de Michael Bay. Quando a sitcom chegou ao fim, Smith rapidamente se tornou um dos atores mais bem pagos da indústria e ganhou um Oscar. Karen Parsons, que interpretou Hilary Banks na série, partilhou com o Scottish Sun que, embora todos no set soubessem que Smith era um ator talentoso e carismático, ficaram surpreendidos com a rapidez com que alcançou o estrelato. Will era um ator de sucesso antes de participar em Um Maluco no Pedaço, e era carismático, engraçado e inteligente como um louco, comentou Parsons. Sabíamos de tudo isso, mas isso nem sempre significa que alguém se torna uma megastar. Admitiu ter ficado particularmente surpreendida quando Smith assumiu papéis de ação em filmes como Independence Day, dada a sua familiaridade com ele por causa da série. No entanto, Parsons reconheceu que os produtores viram algo especial em Smith que outros poderiam ter perdido na altura.
Jada Pinkett Smith perdeu um papel em Um Maluco no Pedaço. Durante a 5ª temporada de Um Maluco no Pedaço, quase aconteceu um momento de quase serendipidade. Jada Pinkett fez audições para o papel de Lisa, a namorada de Will, mas acabou por perder para Nia Long. No seu livro de memórias, Will Smith reflete sobre a audição, revelando que o agente de casting disse a Pinkett que ela não era suficientemente alta para o papel. Smith observou que Pinkett estava frustrado com o foco de Hollywood nos atributos físicos em detrimento do talento. Detestava isso em Hollywood, que de alguma forma a sua altura, ou a falta dela, fosse de importância mais vital para a arte do que os seus abundantes talentos. Apesar de não terem conseguido o papel, Pinkett e Smith cruzaram-se durante o processo de audição, o que levou a uma ligação significativa. Embora só tenham começado a namorar um ano depois, após o divórcio de Smith da sua primeira mulher, Sheree Zampino, a sua relação finalmente floresceu, e casaram-se em 1997. Will Smith convidou a sua colega de elenco para sair. Não é incomum que os colegas de elenco desenvolvam sentimentos românticos um pelo outro, dada a proximidade e as experiências partilhadas no set. Estas ligações deram origem a alguns dos romances mais icônicos de Hollywood, como Brangelina e Bennifer. Um Maluco no Pedaço não foi exceção a estas faíscas no ecrã, especialmente para Will Smith. Nas suas memórias, Smith revela que desenvolveu sentimentos pela sua colega de elenco, Karen Parsons, e que acabou por convidá-la para um encontro. Foi sincero sobre as suas intenções, tentando até tranquilizar Parsons de que o seu relacionamento fora do ecrã não afetaria a sua dinâmica profissional. Ela foi inteligente o suficiente para me dizer, nem pensar, quando tentei explicar que não éramos primos a sério, por isso não havia problema se namorássemos. Escreve Smith. A decisão de Parsons de recusar a oferta revelou-se acertada, de acordo com Smith. Refletindo sobre a situação, reconhece que teria sido estranho vê-los como parentes amorosos no ecrã e, mais tarde, como um casal na vida real. Apesar de não serem primos na realidade, a perspectiva de um romance deles teria parecido estranhamente um enredo dos Simpsons ou uma reviravolta na trama de Game of Thrones. Alfonso Ribeiro acredita que foi punido pelo seu papel de Carlton. Aparecer num programa de televisão de sucesso pode parecer um sonho tornado realidade para muitos atores. Mas isso traz consigo os seus próprios desafios, principalmente a escolha de estereótipos. Quando um ator se torna sinônimo de um único papel, enfrenta muitas vezes dificuldades para se libertar desse molde e encontrar diversas oportunidades. Isto é particularmente verdade no mundo da televisão e do cinema, onde a personagem icônica de um ator pode ofuscar o seu talento mais amplo. Esta preocupação é uma das razões pelas quais os atores por vezes hesitam em participar em franchises ou séries de longa duração. Para Alfonso Ribeiro, a fama generalizada que conquistou como Carlton Banks em Um Maluco no Pedaço veio acompanhada dos seus próprios desafios de carreira. Em entrevista ao Atlanta Black Star, Ribeiro partilhou como a sua interpretação de Carlton se tornou tão associada a ele que limitou as suas oportunidades de explorar outros papéis. Fiz o meu trabalho como ator para convencer as pessoas de que eu era essa personagem, explicou Ribeiro. Mas depois disseram-me que não podia ser visto como outra pessoa. E então fui castigado por isso. Não consegui fazer aquilo que era o meu ofício. Esta experiência ensinou a Ribeiro uma lição valiosa sobre as limitações do estereótipo e a importância de ter a liberdade de explorar e expressar todo o talento de cada um. Apesar dos obstáculos, o percurso de Ribeiro destaca a dedicação e a resiliência necessárias para continuar a perseguir a própria paixão perante as restrições da carreira. O verdadeiro motivo do fim de Um Maluco no Pedaço, tal como muitos programas de televisão adorados, Um Maluco no Pedaço chegou a um ponto em que o seu encanto começou a diminuir. Em maio de 1996, o outrora celebrado estatuto da sitcom tinha desaparecido, principalmente durante as suas 2 últimas temporadas, que muitos espectadores consideraram marcadas por histórias sem graça e muitas vezes rebuscadas. No seu livro de memórias de 2021, Will Smith refletiu sobre o momento em que sentiu que a série tinha ultrapassado os limites. Atribuiu isso ao episódio 15 da 5ª temporada, intitulado Bullets Over Bel-Air, onde a sua personagem é baleada e Carlton Banks começa a andar armado. Qualquer pessoa que já tenha participado numa sitcom consegue lembrar-se em que episódio o programa dela explodiu, escreveu Smith. Para nós, foi este episódio.
Tinha cumprido com sucesso a promessa que fiz a mim mesmo de nunca ficar preso num ciclo de deterioração sem ter o próximo passo planeado. Apesar da sua profunda afeição pela série e pelo seu elenco, Smith sentiu que era a altura de explorar novas oportunidades. Quando chegou a esta encruzilhada na sua carreira, recorreu a alguém que admirava há muito tempo, John Amos, conhecido pelo seu papel de James Evans em Good Times. Amos, que participou como ator convidado em The Fresh Prince, ofereceu conselhos a Smith com base nas suas próprias experiências na indústria. Este conselho foi fundamental para Smith e contribuiu para a decisão de terminar o programa. John Amos disse a Will Smith para terminar Fresh Prince nos seus próprios termos. As palavras de Amos foram um aviso severo. Nenhum destes executivos, produtores ou empresários quer saber da sua família, lembrou Smith que Amos lhe disse. Não deixe que esgotem todo o seu trabalho árduo e paixão, aconselhou Amos. É da sua responsabilidade garantir que estas pessoas saem deste espetáculo com alguma dignidade. Smith levou este conselho a sério, sentindo uma profunda ligação com as próprias experiências de Amos. Como fã, senti-me insultado e abusado pela narrativa do Good Times, admitiu Smith. A personagem de John foi morta sem cerimônias e, quase 20 anos depois, o próprio homem disse a palavra que preencheu o vazio no meu coração. A conversa com Amos foi um ponto de viragem para Smith, moldando a sua abordagem para a conclusão do seu próprio programa. Na semana seguinte, Smith reuniu o elenco de The Fresh Prince e partilhou a notícia de que a 6ª temporada seria a última. Incentivou-os a aproveitar o próximo ano para fazer os planos necessários e prometeu que o desfile terminaria com estilo e elegância. O empenho de Smith em garantir um final digno para a série foi motivado pela sua forte reação ao que aconteceu a Amos e à sua personagem James Evans em Good Times. A decisão de terminar a sitcom não foi apenas uma questão de procurar novas oportunidades, mas também de homenagear o trabalho árduo e a dedicação de todos os envolvidos na série. O que pensa da forma como Will Smith lidou com o final da série e como se sente em relação aos desafios pessoais enfrentados pelo elenco? Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo. Para mais informações sobre os segredos dos bastidores de Um Maluco no Pedaço, não se esqueça de gostar deste vídeo e de subscrever o nosso canal. Até a próxima!